Hora de falar de trânsito no nosso quadro Radar SE com Dani Novo. Bom dia para você, Dani. Bom dia, líder Vão. Bom dia a todos. Hoje a gente vai falar do BRT que está causando aí bastante polêmica e desde segunda-feira, quando começou a funcionar o primeiro corredor para ônibus aqui na capital, o da Avenida Beira Mar, começou também uma grande polêmica nas ruas. Tem motorista que aprovou a ideia da separação do transporte coletivo do tráfego geral. Outros reclamaram muito e temem que o trânsito fique ainda mais lento e confuso. E nós convidamos hoje o superintendente de trânsito da capital para explicar as mudanças previstas para o funcionamento do BRT. E ele está neste momento com o repórter Cleverton Macedo e quem traz as informações é o Cleverton. Bom dia, Cleverton. Bom dia ao Nelson Felipe também. Bom dia, Dani. Olha, nós já estamos aqui com o superintendente da SMTT, como a Dani falou, trouxe muitas dúvidas para os motoristas, porque essas avenidas aqui de Aracaju, elas são estreitas e não houve uma reforma nessas avenidas para comportar a faixa exclusiva dos ônibus. Colocou na faixa que já existe, colocou na pista que já existe. Nelson, não tinha outro jeito, era colocar aqui ou ter que gastar milhões de reais para desapropriar muitas casas. Foi esse o pensamento? Exatamente, não tem como. Aracaju é uma cidade que as pessoas às vezes pensam que por ser planejada é uma cidade fácil, e é exatamente o contrário, é uma cidade muito difícil de se trabalhar no trânsito, porque as vias muitas vezes não tem 3 ou 4 faixas, são vias de 2 faixas, como essa que a gente está aqui, e a gente tem que dar prioridade ao transporte público. Dando prioridade, a gente tem que fazer com que, mesmo numa via de 2 faixas como essa, tenha a prioridade para que os ônibus passem e possam trafegar com mais fluidez. Por exemplo, passou agora um ônibus, olha, na faixa da esquerda, dos carros comuns, ele pode fazer isso? Esse pode, porque esse daí é escolar. A faixa da faixa exclusiva de ônibus, a faixa azul, ela é exclusiva para o transporte público coletivo, né? Ele é exclusiva para esse tipo de transporte. Os outros ônibus de transporte de escolar, como por exemplo, ônibus de fretamento, eles têm que andar na via normal e não na faixa exclusiva. Zélia, é uma dúvida então que já chegou a muitos telespectadores questionavam. Por exemplo, a faixa aqui, ela está pontilhada, ela está tracejada, ela não é uma faixa azul contínua. O que significa isso? O motorista de carro comum pode entrar nessa faixa da direita? Pode, como você está vendo agora mesmo nas imagens, olha, o ônibus parou no ponto, vem um carro atrás, uma série de carros na verdade atrás. Nesse ponto aqui, o carro de passeio pode entrar na faixa pontilhada, ela é compartilhada. Agora, a preferência é para o ônibus, ou seja, se o carro de passeio está na faixa da direita e vier um ônibus atrás, ele dá preferência ao ônibus, né? Já na faixa contínua é o contrário, ele estando na faixa contínua, é exclusiva para o ônibus, os carros de passeio não podem entrar. Olha aí, gente, então você que tem carro de passeio, carro comum, você pode andar na faixa preferencial, tá certo? Quando tem esse tracejamento, ou seja, quando a faixa azul não está contínua, aquela linha contínua. Se estiver contínua, carro comum não entra. Não entra, é exclusiva para o ônibus. Quando a faixa azul é contínua, ela é faixa exclusiva. Agora aqui pode compartilhar sem problema, não paga a multa. Não, aqui ela é compartilhada. A preferência é para o ônibus, né? Mas ele pode fazer, o carro pode entrar, ele pode sair, pode fazer a ultrapassagem do ponto. Por exemplo, o ônibus agora que está parando ali no ponto, se vier um outro ônibus ou um outro carro atrás, podem fazer a ultrapassagem sem problema nenhum, né? Porque é preferencial. Agora, chega outra dúvida, superintendente. Por exemplo, o motorista de um carro comum, ele precisa entrar em alguma rua, ele está aqui na avenida, e precisa entrar em alguma rua aqui à direita, e vai precisar acessar a faixa contínua, que é só para o ônibus. Paga multa aí se entrar na rua? De forma nenhuma. Em alguns pontos, inclusive, eu já conversei ontem com o Navarro, que é o nosso chefe do Departamento de Engenharia, da Diretoria de Engenharia, que em alguns pontos a pintura da empresa, a empresa fez a pintura de forma muito em cima da conversão à direita. Precisamos fazer, na verdade, alguns reparos em alguns lugares, para que a faixa passe a ser seccionada ou pontilhada, como se chama, pelo menos 50 metros antes da entrada dessas ruas que é permitida a conversão à direita. É porque, por exemplo, um motorista de carro pequeno, carro de passeio, ele não vai sair da faixa esquerda para entrar
na rua em cima, né? Faltando 5 metros. Ele vai precisar de uns 50 metros no mínimo para poder acessar a faixa pontilhada, a faixa preferencial dos ônibus. Mas não vai pagar multa, né? Não, de forma nenhuma. Para você fazer a conversão à esquerda com segurança, é como você disse, você tem que entrar na faixa pelo menos uns 50 metros antes para poder fazer a conversão à esquerda. Ninguém faz uma conversão à direita em 90 graus, né? Então as pessoas primeiro entram na faixa, no local já permitido, fazem a conversão à direita. A mesma coisa acontece, Cleverton, para quem está saindo também de alguma rua e entrando na principal. Ele também entra na faixa exclusiva e logo em seguida ele sai para a faixa normal de rolamento. Eu acho que este questionamento, isso que você levantou agora, superintendente, é ainda mais sério, porque nem sempre ele vai encontrar espaço aqui na faixa esquerda, na faixa dos carros comuns. Ele vai ter que permanecer lá na faixa exclusiva de ônibus. E agora? Então, é justamente o que a gente fala na questão da educação. Quem já viajou por cidades maiores percebe-se isso. Quando um veículo ele entra, sai de uma rua secundária e entra na principal, as pessoas que estão na principal geralmente abrem espaço para que ele entre. Imagine só, se você vai entrando e forma-se uma fila justamente na faixa exclusiva. É melhor então continuar como estava antes. Os ônibus ficam misturados no trânsito, né? E aí atrasa ônibus, atrasa carro, atrasa todo mundo perde. Hoje a gente tem que perceber que a vantagem tem que ser sempre para o ônibus. As pessoas que estão no ônibus pagando passagem, que precisam e não têm condições de ter o carro de passeio, é que precisam chegar um pouco mais cedo até do que os outros em casa, porque estão pagando a passagem, estão num ônibus que leva até 50, no ônibus normal 60 e no ônibus grande 100 pessoas. Eles precisam realmente desocupar as vias. Imagine, no ônibus normal 100 pessoas, são 100 carros a menos na rua. Agora, Nelson, a preocupação, superintendente, de muitos motoristas que nos telefonaram, questionando a nossa produção, como é que vai ser a questão da avaliação, o discernimento dos agentes de trânsito para a aplicação dessas multas, principalmente no horário de rush, no horário de pico, que fica aquela correnteza de carros, assim, fica muitos carros realmente sem espaço para trafegar normalmente. Como é que eles vão avaliar essa situação se encontrar algum carro na faixa exclusiva? Não porque o motorista quer, mas porque houve necessidade de entrar numa rua ou acessar a avenida e não está conseguindo acesso à faixa esquerda. Como é que ele vai discernir se vai multar ou não? Olha, tudo isso é bom senso, né? Tudo isso é bom senso. Se o motorista está na faixa exclusiva e entrou para acessar ou fazer uma conversão à direita, é lógico que ele não vai acessar 200 metros antes. Ele vai acessar próximo à rua que ele quer entrar e vai sinalizar para isso, né? Ele vai ligar a seta e mostrar que ele quer entrar naquela rua. Se tiver um agente nas proximidades, ele vai acompanhar o procedimento do motorista. Se o motorista ligou a seta, entrou na faixa da direita, faixa exclusiva, em seguida ele entrou na rua, é lógico que o procedimento dele foi correto. Agora, se ele entra na faixa da direita para levar vantagem perante os outros motoristas, mesmo ele querendo entrar, digamos, daqui a 200 metros, ele queira entrar na rua, fazer a conversão à direita, realmente ele quis levar vantagem em relação aos demais. Aí não pode fazer dessa forma. Todos têm que ter o direito igual. Do jeito que os ônibus não podem sair da faixa deles, o motorista também não pode trafegar na faixa do ônibus para levar vantagem sobre os demais. Outro questionamento dos motoristas é porque a gente já viu como é no horário de pico. Fica um engarrafamento imenso. Começa lá na 13 de julho e termina no centro da cidade. O pessoal querendo ir embora para a Zona Sul. E esses semáforos inteligentes vão fazer a diferença? Qual será a diferença quando estiverem instalados aqui, por exemplo, na Avenida Ivo do Prado, Avenida Beira-Mar? Não tenha dúvida, Cleverton. Por exemplo, você até colocou um ponto bem crítico que a gente tem no trânsito da nossa cidade. Aqui mesmo da gente está, geralmente no final da tarde gera um engarrafamento, na verdade gera um congestionamento que não é... O trânsito não para, mas ele fica lento, né? Com a semafórica inteligente, que vai ser instalada já agora, começa a ser instalada agora lá na rotatória, ele já passa a ter uma fluidez muito maior. Por quê? Porque a semafórica ela trabalha vendo o fluxo do veículo, ela faz a contagem de veículos e aí então... o lado que tem o maior fluxo, ele é privilegiado. Por exemplo, agora pela manhã, o fluxo maior é de quem vem da Zona Sul em direção ao centro. Então, do lado de cá, do lado do centro, o semáforo vai demorar mais tempo aberto em relação aos demais. À noite inverte, por quê? Porque as pessoas estão querendo voltar para a Zona Sul. Então, né, à noite, o semáforo já trabalha de forma invertida. Ele faz a contagem de tráfego, né, e abre mais tempo para quem está querendo ir para a Zona Sul. E por aí vai. É um computador apenas, é apenas um programa de computador que controla todo o sistema semafórico.
Olha, a gente observa aí que tem muitos carros pequenos utilizando a faixa exclusiva para ônibus, aqui no caso é a faixa compartilhada. Isso. E pessoas talvez até que queiram acessar aqui a Avenida Augusto Mainar mais à frente. Mas já sabendo que o trânsito é muito complicado, não dá para acessar a faixa da direita em cima, como nós já havíamos conversado. Tem alguns telespectadores agora ligando para a nossa produção e voltando a questionar isso. Onde é que o agente de trânsito vai se posicionar para poder fiscalizar esse comportamento do motorista de carro comum? Ele vai ficar a 50 metros, a 60, a 100 metros? Qual será a tolerância? Eu posso acessar a 100 metros da rua que eu vou entrar, a 200 metros ou só a 50 metros? Olha, o normal é em torno de 50 metros. Você entrando na via, por exemplo, você tem uma quadra, a quadra em Aracaju é em torno de 100 metros. Se ele entrar na metade da quadra, já é suficiente para ele fazer a manobra de conversão com tranquilidade e segurança, né? Então 50 metros, 60 metros já é suficiente. Os agentes, na verdade, eles estarão fazendo rondas o tempo todo, eles não estarão em pontos fixos. Porque imagine, se eu colocar agentes em ponto fixo ao longo da faixa contínua, todos os agentes de Aracaju vão ficar na faixa. Eles estarão fazendo rondas de moto, verificando as situações, parando em alguns locais que veja que houve um desrespeito maior. E, na verdade, nesses primeiros dias, os primeiros 15 dias, orientando as pessoas que a faixa é exclusiva para ônibus e que elas só podem adentrar a faixa quando for necessário fazer uma conversão ou em alguma situação de emergência. Vamos agora ao estúdio. A Dani Novo, ela tem questionamentos, quer participar também. Dani? Oi, Cleverton. Eu tenho uma pergunta para fazer agora para o Nelson Felipe, até agradecer a presença dele. Já que agora tem uma faixa a menos para o tráfego considerado normal, né? Agora é uma faixa para ônibus, como a gente vê, por exemplo, na Erva do Prado. Uma faixa para ônibus e uma faixa para o trânsito considerado para os veículos normais, né? Para os carros de passeio e motos. Como é que vai ser a campanha de conscientização para as pessoas deixarem o carro em casa para tentar diminuir o trânsito, já que o espaço diminuiu, né? Pois é, com a faixa a menos, a Dani pergunta, vai ter alguma campanha de conscientização para o motorista de carro comum deixar o carro em casa, utilizar o transporte público? Veja, isso já faz parte de um planejamento a longo prazo. Para você ter uma ideia, Cleverton, nesses 2 primeiros dias de operação da faixa exclusiva, já em efetiva operação, nós já tivemos, por exemplo, na linha nova que faz do terminal Atalaia até o terminal Marco Freire, nós tivemos uma redução de mais de 30 minutos no percurso. Essa linha fazia, antigamente, em torno de 1h30, 1h40, da Atalaia ao Marco Freire e vice-versa. A partir desses 2 primeiros dias, a gente já percebeu que ela baixou para 1 hora com o percurso, né? O percurso para o mercado, por exemplo, Atalaia Mercado, está demorando em torno de 28, 30 minutos. Quer dizer, já é um ganho muito grande. O percurso de outras linhas, como os ônibus convencionais, a gente já teve que refazer o quadro de horários porque estava andando muito mais rápido. E como todo mundo sabe, é muito melhor, muito mais prejudicial o ônibus que adianta do que aquele que atrasa, porque adianta você perde o seu horário, né? Então, assim, nós tivemos que refazer tudo isso e o trabalho de conscientização para fazer essa migração do transporte particular, transporte privado para o transporte público, ele vai se procedendo ao longo do tempo. Quando as linhas forem melhorando, quando for implantado as outras partes do BRT, aí sim as pessoas vão começar a perceber que vai ser muito mais rápido e eficiente e confiável andar de ônibus do que no carro de passeio em muitos dos casos. Olha, outra pergunta que chegou agora, muitas pessoas já abandonaram o carro, já deixaram o carro em casa ou já venderam. São ciclistas agora que não utilizam esse transporte só para o lazer, mas também para o trabalho, para ir à escola. E, por exemplo, aqui na Avenida Erva do Prado não temos ciclovia. Onde é que o ciclista vai andar? Veja, aqui não mudou nada, continua a mesma coisa. Mas se você perceber, nos locais onde a gente tem a faixa exclusiva na maior parte, por exemplo, a Beira-Mar inteira, exceto a Erva do Prado, a Tancredo Neves inteira, temos ciclovias nesses locais. Aqui na Erva do Prado, a partir dali da Anísio Azevedo, né, no final da 13 de julho, nós já estamos programando fazer uma ciclorrota, não pela Erva do Prado, mas por dentro. Já temos o planejamento fazendo, inclusive, com as ONGs de ciclistas, para a gente trabalhar uma ciclorrota fazendo por dentro, por ruas mais internas e não pela Erva do Prado, porque pela largura da via, pela caixa, como a gente chama, ela não comporta uma ciclovia. Então vão ser feitas ciclorrotas internas para que se chegue até o centro da cidade. Dá para fazer uma ciclorrota ali na Hermes Fontes e Adélia Franco também, que é o mesmo problema da Erva do Prado, é muito estreita, né? É exatamente isso. Todas essas vias que são principais, vias que têm o fluxo grande de veículo e que a gente percebe que não tem como colocar, a gente vai fazer ciclorrotas para que os ciclistas também possam andar.
Muito obrigado, viu, Nelson Felipe, ele que respondeu com muita paciência essa sabatina, que tenham outras sabatinas como essa. Está aqui para responder mesmo às pessoas que estão questionando, porque é normal ter dúvidas e a gente tem aqui a obrigação de responder. Tá ok, muito obrigado, superintendente. Vamos voltar agora ao estúdio com Dani Novo e Lidevan. Obrigada, Cleverton. Obrigada ao Nelson Felipe. É claro Obrigado, que Nelson. outras dúvidas vão aparecendo, né, de acordo com o andamento da coisa, né, Lidevan? E tem outra coisa, né? A gente sabe que a mudança existe, tem pessoa que vai ficar satisfeita, tem pessoa que não vai gostar. O fato é, aconteceu a mudança e agora todos os motoristas têm que se conscientizar e ter respeito, né, Dani? E entender também que aquela faixa ali pode ser importante para essa pessoa que depende do ônibus, que vai chegar mais rápido no trabalho. Não pensar só em si, né, em quem está de carro. Porque geralmente quem está em carro vai reclamar e quem depende do ônibus vai achar bom. Então, acho que tem que ser assim, uma colaboração conjunta, todos, né? exato. De todos. E outra coisa também, né, Lidervan? O ônibus passando mais rápido, de repente a pessoa deixa o carro em casa e vê que o sistema de ônibus realmente melhorou e vai deixar o carro em casa, vai andar de ônibus. Então, é um ganho para todo mundo tirar os carros da rua. Isso diminui poluição, não é só nem uma questão de trânsito, é uma questão de saúde também, né? Isso. No início pode ser mais difícil as pessoas se acreditarem também, né? Mas a mudança está aí com o tempo, a gente vai perceber na prática, né, como vai ser de fato. E como ele falou, né, em alguns locais o ônibus já está passando até mais rápido, então, ou seja, em 3 dias de uso da faixa exclusiva já melhorou alguma coisa. Então, com o tempo, a gente espera que melhore ainda mais.